irmãos, queremos apresentar diante do Senhor agora toda oferta e todo dízimo. Deus, que o Senhor venha visitar os lares e as famílias. As pessoas que não são fiéis sempre encontram desculpas, Deus, e querem se respaldar nisso ou naquilo para não serem fiéis. Pai Santo, em nome de Jesus, a fidelidade não custa nada para quem pertence ao Senhor. Todas as pessoas que são do Senhor, cujo Espírito Santo tem governo sobre elas, elas têm prazer em ser fiéis e voluntárias. Então eu quero apresentar, ó Deus, toda a obra do Espírito Santo de Deus nos corações daqueles que, convertidos e tratados e governados, têm sido os sustentadores, os mantenedores da sua obra neste aprisco. Eu quero te agradecer pela sua obra, Espírito Santo de Deus, nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Números capítulo 22. Números 22, 23, 22 não, 23, Números 23, vamos falar sobre os encantamentos. Eu queria te dizer uma coisa no início desse culto, gostaria que você prestasse muita atenção na palavra, porque toda palavra que fala de libertação, ela tem muitos combates contra ela, muitos combates. Por quê? Porque não são apenas os agentes malignos que combatem, como o próprio Senhor Jesus diz que Satanás rouba a semente da palavra. Mas é tudo aquilo que Satanás já tem trabalhado. Então, ele já tem trabalhado de uma maneira antecipada. Então, quando existe a palavra de libertação, às vezes existe assim uma estratégia de Satanás muito bem feita, para que a palavra não consiga alcançar. E aí Satanás vem e rouba a palavra. Então, é importante que você fique com uma atenção muito voltada para que você possa acompanhar a palavra no seu corpo inteiro, no seu começo, seu meio e seu fim. Tá bom? Então vamos lá, Números 23, versículo de número 20, a resposta de Balaão. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se diria de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Podem se assentar. Você conhece essa passagem? Balaque estava com medo do povo de Deus, porque o povo de Deus estava varrendo a terra. E ele contrata um homem que era perito em várias religiões, preste atenção. Balaão era perito em várias religiões, e ele sabia fazer e servir a vários deuses. Então, Balaão era perito nisso. Balaque convida Balaão para que, conhecendo a maneira que o Deus de Israel era adorado, ele iria oferecer holocaustos inúmeros, perfeitos, e então ia virar Deus contra o povo. Então, Deus dá a resposta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. Ou seja, Deus confirmou, Deus resolveu abençoar, está abençoado. Aí, diz o seguinte, Deus não viu iniquidade em Israel. Presta atenção nisso. Essa iniquidade, claro que Deus viu iniquidade em Israel em vários momentos, no entanto que Deus quis exterminá-los da terra. Mas eu quero que você entenda o seguinte, quando Deus manda dizer de Balaão para Balaque que Deus não viu iniquidade, ele estava dizendo, eu não aceito que ninguém queira me colocar contra o meu povo. Eu não vejo iniquidade da qual vocês estão me mostrando. Vocês nunca irão me conseguir colocar-me contra o meu povo. Diga, ninguém vai conseguir colocar Deus contra mim. Nunca.
Deus não viu iniquidade em Israel. Outra coisa, sobre Israel não vale encantamento nem adivinhação. Ou seja, aquilo que Balaão estava fazendo não era um sacrifício que Deus estava querendo receber. Porque o sacrifício que Deus está querendo receber é dos seus filhos, é do seu povo. Então não adiantava Balaque oferecer a Deus a metodologia e a religião, porque o que valia era o que subia com o sacrifício. Então Deus diz: o seu sacrifício não é sacrifício, é encantamento, é feitiçaria. Eu não vou ficar contra o meu povo porque você está me oferecendo sacrifícios. Porque minha intenção não é o boi morto, não é o bezerro morto, não é a ovelha morta, mas é aquilo que o meu povo oferece junto com os sacrifícios. Você não entendeu, Balaão. Você acha que o meu prazer é ver o bezerro morto, a ovelha morta, o boi morto? Não. O meu prazer é ver o meu povo sacrificando animais, entendendo sobre morte e vida, sobre a condenação do pecado e fazendo com que o arrependimento e a contrição suba diante de mim. Então eu digo que o que vocês fazem não são holocaustos e nem sacrifícios, é feitiçaria e encantamento. Deus disse: não vale encantamento e feitiçaria sobre o meu povo. Eu não vou amaldiçoar o meu povo. Agora eu quero que você vá no 25. Capítulo 25. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, o mesmo rei que queria amaldiçoá-los. E elas convidaram o povo aos sacrifícios aos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Explica para o seu irmão o que você entendeu aí. O mesmo rei que faz 3 vezes sacrifícios perfeitos, não consegue arrancar um fio de cabelo do povo. Não conseguiu. Mas o próprio povo, com as próprias pernas, foram e se uniram em Baal-peor aos moabitas, e então trouxeram maldição sobre eles, porque foram encantados pela beleza das mulheres dos moabitas. Encantamento, feitiçaria. Da parte de Deus, jamais alguma coisa ou qualquer coisa vai virar Deus contra você, a não ser o pecado. A não ser o pecado, quando você ou eu vamos com as nossas próprias pernas aos encantamentos. Hoje nós vamos fazer um pequeno estudo. O que é um encantamento? O encantamento e a feitiçaria é um envolvimento daquilo que você cultiva dentro de você com algumas questões malignas. Vamos comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Uma luta e uma batalha do Espírito Santo de Deus e a sua carne e contra agentes malignos de Satanás. Diz: andai em espírito, Gálatas 5,16, e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha o grande combatente, olha aqui o grande combatente, ajudador, paracleto, que nos ajuda a vencermos toda a obra que está em nós, que seria usada pelo diabo. Porque a carne cobiça contra o Espírito Santo, e o Espírito contra a carne. Então, existe uma briga do Espírito Santo contra você aí dentro. Aí ele diz assim: e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que vocês querem. Agora vá comigo em 1 Timóteo 2. Um pouquinho mais para frente.
Não, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 25. 2 Timóteo 2, 25 e 26. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo sobre algumas pessoas que estavam enlaçadas por Satanás, envolvidas por Satanás, diziam assim: disciplina-os, educa-os, repreenda-os, para que de alguma forma eles possam se livrar. 2 Timóteo 2, 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então Satanás prende algumas pessoas, e ele cativa e enfeitiça algumas pessoas, por meio da condução dos seus sentimentos e das suas emoções. Por que os crentes caem em encantamento? Por que os crentes caem no encantamento de Satanás e são envolvidos de tal maneira a fazerem coisas que agradam a Satanás? A palavra encantar significa assim, subjugar. Fazer com que você esteja à mercê daquilo. Eu poderia usar vários exemplos, mas vá comigo em 1 Samuel 10. Eu quero dar exemplo para você de duas pessoas. 1 Samuel capítulo 10. Eu quero começar a falar sobre a timidez. Que algo parece insignificante. Onde você não vence seus desafios, onde você não vence seus medos, onde você busca a zona de conforto, onde você sempre busca uma desculpa para as suas debilidades. A timidez faz isso. A timidez faz com que você se insurge dentro de você mesmo. A timidez faz com que você se volte para dentro de você e sempre buscando uma desculpa para aquilo que você não consegue. Eu não consegui por causa disso, eu não fiz por causa daquilo. Você nunca consegue ver os seus desafios de uma forma limpa, de uma forma objetiva e buscando condicionamento dentro de você para poder vencer. Você sempre justifica por algo. Esse é uma das questões da timidez. Eu quero fazer uma comparação com você sobre encantamento. Este homem termina possesso e feiticeiro. Este homem chamado Saul, que a primeira aparição da negatividade dele é a timidez. Parece uma coisa simples, uma coisa irrelevante. E Satanás olha aquilo. E diz, eu posso fazer coisas por meio disso. Samuel vai apresentar o novo rei. E começa a chamar a tribo de Benjamim. E já havia falado com ele anteriormente. Então se procura Saul. E não se acha Saul. E então Deus fala, ele está escondido. Ele está escondido no meio da bagagem. Ele sabia daquilo que havia sobre ele. Ele sabia do governo. E na hora de se apresentar, não havia dentro dele um posicionamento em entender. Eu serei rei para defender o povo de Deus. Eu serei rei para o reino de Deus. Não. Naquele momento, o que pesava em Saul, o que pairava dentro de Saul, era o governo que viria nas mãos. Era toda aquela situação elitizada. Era aquela situação política. Então, não havia coragem nele. Por quê? Porque ele não estava ali para defender o reino. Ele estava ali para defender seus próprios adjetivos. 1 Samuel capítulo 10, versículo 21. Eu quero dizer uma coisa para você. Toda vez que a sua timidez te vence, é porque você está evidenciando você mesmo. Toda vez que você vence a timidez, é porque você está olhando para o reino. Toda vez que você fracassa e que você desiste, você quer evidenciar você. Mas todas as vezes que você fracassa e você persevera, dizendo, eu vou aprender a forma certa de fazer. Eu vou aprender a maneira certa de fazer. Você está vencendo a timidez porque você está objetivando o reino. Quando nós objetivamos o reino, nós não desistimos porque fracassamos na primeira ou na segunda tentativa. Nós continuamos porque o reino é importante. Mas quando você fracassa
e você desiste, é porque você estava objetivando a sua autoevidenciação, ou então a sua vanglória, ou qualquer coisa do tipo. A Bíblia diz em 1 Samuel 10, 21, foram chamados pelas famílias, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Versículo 22, então tornaram a perguntar ao Senhor, se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. O homem está escondido. Por quê? Porque ali não estava um homem que tinha como incumbência trabalhar para o reino e servir a Deus. Não, ali estava um homem que estava buscando uma autoevidenciação. Então, na hora da apresentação dele diante de todos, ele se intimidou. Então, diante da situação da sua vida, se você se intimida e retrocede, é porque você não entende, quer comamos e quer bebamos, seja tudo para a glória de Deus. E Satanás olha, se aquilo que você faz é para a glória de Deus, ou é para sua evidenciação, ou é para o seu conforto, ou é para o seu querer. Aqui, ele foi reprovado. Vamos fazer a comparação? 1 Samuel 17. O povo estava na batalha, numa guerra de 40 dias de desafio. Davi chega com uma incumbência da parte do pai. E Davi escuta que o gigante desafiara Israel durante 40 dias e 40 noites. E ele diz assim, em 1 Samuel capítulo 17, parte B, do versículo de número 26. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo de número 32, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Havia em Davi interesse na recompensa, claro, mas o carro-chefe de Davi era o reino de Deus, era a confiança que ele tinha em Deus. Enquanto você olha para Saul, medroso, intimidado, escondido entre a bagagem, para ser apresentado diante de um povo que parte iria clamar e parte não ia gostar. Você vê o outro, muito mais jovem, menino, dizendo, eu estou aqui. Quem é você? Você é aquele que diante do problema se esconde? Entre a bagagem da frustração, da tristeza, de culpar os outros, do problema alheio? Ou você olha para o problema e diz, não, eu estou aqui para aquilo que deve é. Eu vou encarar o problema de frente. A circunstância, eu vou encará-la de frente. Por quê? Porque não sou eu. É o reino de Deus. A palavra do Senhor que diz que tudo que eu como ou bebo e tudo que eu faço é para a glória de Deus. Se eu creio que a minha vida pertence ao Senhor, tudo que diz respeito à minha vida, as minhas decisões, os meus sim ou não, depende do quê? De eu entender que é para Deus e é para a glória de Deus. Quantas vezes os crentes, por conta de uma timidez ou por conta de uma motivação errada, onde eles se robustecem em si mesmos, estão escondidos em bagagem. Quanta gente leva bagagem, é porque meu pai, porque minha mãe, porque meu passado, é porque a minha persona, é porque aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, é o reino de Deus, é o reino de Deus. Satanás regalou os olhão desse tamanho para Saul, dizendo, você é o meu prato preferido. Por quê? Porque você não vê o reino, você vê você mesmo. No seu casamento, você vê o que você gosta, o que você quer, e simplesmente você abandona, você não vê o reino. Você não vê a vontade de Deus. Nas suas dificuldades, nos seus problemas, você não vê o que vai envergonhar, o que vai lançar tropeço, não. Você vê você não vê o reino. Satanás regala os olhão e diz assim, esse é um prato cheio para mim. Segunda situação. Só para passar adiante. Nas intrigas entre os irmãos não veem o reino. Que tem que ter comunhão, perdão, amor, verdade. Ver o quanto eu fui ofendido, o quanto é equivocado, o quanto eu tenho problema, o quanto isso e o quanto aquilo. Segundo, eu quero que você vá comigo em 1 Samuel 11. Primeira guerra do homem. Primeira guerra de Saul. Os amonitas. Eu não vou explicar isso, para explicar isso demora. Os amonitas começaram a ameaçar o povo. E Saul, como rei, ele não tinha seguidor.
Ele não tinha empatia, ele não era de gentil presença, ele não tinha, então ele vai pela ameaça. O Espírito do Senhor veio sobre ele e tirou o quê? Ira, só o que tinha. Eu não vou explicar isso, quem sabe um dia. A Bíblia diz em 1 Samuel 11:6, então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ouvindo essas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira. O homem não tinha autoridade, o homem não tinha poder. Tudo que o homem tinha era uma personalidade desequilibrada. E ele acende em ira e pega 2 juntas de bois e parte e manda às tribos dizendo assim: quem não entrar comigo na guerra, eu vou fazer isso aos seus bois. O povo ficou morrendo de medo. Ficou morrendo de medo. Primeira guerra de Saul, por ameaça, ira. Você faz guerra com ira, meu irmão? Você faz guerra com rancor? Você faz guerra com raiva? Nós fazemos guerra com poder, com autoridade de Deus. Primeira guerra do homem foi a ira, foi o que o Espírito Santo pôde tirar dele. E ele pega juntas de boi, divide, manda para todo lado e diz assim: quem não me seguir, vai acontecer isso. Então o povo ficou com medo. Qual foi a primeira guerra de Davi? 2 Samuel 5, depois que ele se tornou rei. Podia pegar outra guerra, mas eu tenho que pegar aqui. Ele se tornou rei. 1 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. Davi já havia sido ungido em Hebrom e agora reinara sobre todo Israel. 2 Samuel 5, então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. Se vocês não vierem comigo, disse Saul, eu vou matar os bois de vocês. Davi, olharam para Davi dizendo assim: como não? Nós temos visto Deus na sua vida. Deus te escolheu, somos ossos e tua carne. O que você mandar a gente faz. Olha a diferença. A primeira guerra amonita, a primeira guerra de Davi contra os jebuseus, onde ele conquista Jerusalém e transforma Jebus em Jerusalém, a grande cidade de Davi. Por quê? Por causa de uma trajetória onde ele havia conquistado a confiança, o amor, era um homem idôneo, era um rapaz idôneo. Agora Saul inicia no reino e ele já quer aplausos, e ele já quer povo, e ele não constrói uma história. E ele não constrói uma jornada, ele não constrói uma vida. Existem pessoas que vivem 80 anos e não constroem uma vida de vitória, de idoneidade. É sempre desculpa aqui, desculpa ali, foi mal aqui, foi mal ali. Você acha que você pode brincar com a vida? Olha no espelho. Os cabelos brancos já estão aparecendo. Olha no espelho, as rugas já estão vindo. Não brinque com a vida, faça uma história. Quando Davi chega à ascensão do governo, reinando 7 anos em Hebrom, e agora começa a reinar, ele diz assim: somos ossos dos seus ossos, nós vamos onde você quiser, e vamos fazer o que você quiser. Terceira questão, vá comigo em 1 Samuel 13, volta lá. Vamos falar de temor. Eu estou mostrando para você o comportamento de 2 pessoas. Uma termina arrependida, Davi, totalmente quebrantado. Outra termina endemoniado e feiticeiro. Olha só, o que é um espírito de encantamento? O que Satanás aproveita nos crentes? Primeiro, timidez. Segundo, ira, raiva. Uma maneira de conduzir as coisas de uma maneira errada. 1 Samuel capítulo 13. Samuel está agora enfrentando uma batalha contra os filisteus. Saul estava enfrentando e Samuel demora para vir. E sabe o que Saul faz? Ele sacrifica. Sacrificar era só para o sacerdote. Vou dizer de novo, sacrificar era só para o sacerdote. Ele não entende que ele era rei e não dava a ele o direito dele sacrificar. Ali ele sentenciou o governo dele. O crente tem essa mania. Ele tem o Espírito Santo, ele tem o sangue, ele tem a palavra, ele tem a igreja, ele tem Jesus, e ele acha que por ele ter tudo isso, ele não tem limites. Ele acha, ele não tem educação, ele não tem disciplina, ele não pensa, bem, peraí, eu não posso falar mal desse irmão, eu não posso julgar essa pessoa, eu tenho limites, eu tenho ordenança, eu tenho mandamento.
Saul não tinha limites para as necessidades dele. Ele tinha uma necessidade, então ele podia fazer o que eu quero. Eu preciso fazer sexo, eu vou fazer com qualquer um. Eu preciso disso, eu vou fazer qualquer negócio para ter. Peraí. Eu preciso de elogio, eu vou passar por cima de todo mundo. Eu preciso me sentir bem, eu vou fazer qualquer coisa, mesmo que seja fora da direção de Deus. Saul estava perdendo o povo estava entrincheirado, com medo. E ele diz assim, o povo vai dispersar todinho. Então ele diz, eu vou sacrificar por quê? Sacrificando, eu vou me elevar aos olhos do povo. Ora, quem instituiu ou constituiu Saul como sacerdote? O homem está até sacrificando. Eu preciso levantar o meu moral diante do povo? Olha o temor desse homem, zero. Olha o temor desse homem. Uma das maneiras de você livrar-se do poder de Satanás de encantamento é você ter temor por Deus, no que você pensa, no que você fala, do jeito que você faz. Deus gosta disso, Deus aprova isso. Interrogar você, questionar você, perguntar você, ou você faz porque você quer, porque você não está aguentando mais, pede graça. Se você não aguenta, não erre, pede graça, diga amém. Se eu não aguento, eu não vou errar, porque eu não estou aguentando. Eu peço graça, eu peço mais do Espírito Santo, eu peço mais do poder, porque é Ele quem vai combater contra as concupiscências carnais que querem dominar a minha mente e a minha alma. O temor deste homem era zero. E a Bíblia diz assim em 1 Samuel 13, versículo de número 9. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. Que homem louco. Sabe a resposta de Samuel para ele? Você agiu loucamente. Você é um louco. Agora vamos ver o temor de Davi? 1 Samuel 24. Vamos comparar, vamos ver. Vamos recriar nossa alma, vamos fazer a comparação. Vamos lá. Davi estava escondido no fundo de uma caverna. E Saul entra para fazer as suas necessidades. Davi e os seus 600 homens estavam lá no fundo. E os homens de Davi disseram para ele, aí o homem está na tua mão, Deus colocou o homem na tua mão. Mata ele. Se você não quiser matar, deixa. Davi tinha 30 valentes que eram peritos, todos peritos na espada, na funda, no arco e na lança. Eram os melhores que haviam. Mata ele. Se você não quiser, eu mato. Um dizia, eu mato. Então Davi foi com a espada. Não, irmãos, isso aqui é de babá. Isso aqui, o crente baba diante disso aqui. O outro foi lá, estava apertado, o povo dispersando, vou sacrificar, para que o povo não vá embora. O outro aqui, diante de uma pessoa maligna, que já estava perturbada, que Davi sabia que Deus não queria mais aquele homem no governo, ele passa a espada na orla. Na hora que ele passa a espada na orla do manto de Saul, o coração dele dói. Oh, Senhor. Isso é temor. Isso livra do domínio de Satanás. Isso é temor. O outro montou o altar, nada de temor. Pediu sacrifício. Alguns disseram, quem sabe, você vai fazer, cuidado com o que você vai fazer. Nem tchum. Foi lá e sacrificou. O outro só passa a espada na orla. O coração de Davi dói. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Depois algumas pessoas perguntam por que Davi era segundo o coração de Deus. Aqueles que o Senhor profetiza, Ezequiel 36, eu darei um só coração. Em Jeremias 31, e eles terão o mesmo coração. Paulo diz assim, nós como corações, como tábuas de carne, somos reescritos, escritos pela tinta do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Samuel 24, versículo 5, sucedeu, porém, que depois o coração doeu de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Não vale encantamento, não vale encantamento. Satanás não pode trazer encantamento sobre aquele que tem ousadia por saber que é o reino. Aquele que na batalha constrói uma jornada de experiências. E aquele que tem temor pelas coisas santas e sagradas. Quero falar o próximo. Quero que você vá em 1 Samuel capítulo 15. Vai lá comigo. 1 Samuel capítulo 15. Havia uma ordenança na guerra
que toda guerra contra o inimigo, porque o projeto de Deus exterminar desde Abraão, os filisteus, era matar mulher, criança, animal, tudo. Deus dá uma ordem para Saul. Saul, você vai matar todos os inimigos, 1 Samuel capítulo 15, dos amalequitas. Versículo 3, fere tudo, destrói totalmente, não perdoa ninguém. O homem foi lá, salvou o rei, porque queria se autopromover, e livrou o melhor das ovelhas e do gado. E quando foi abordado, diz, é para o Senhor. Desobediência, mentira, falsidade. Porque a culpa não é minha, porque não fui eu. Porque se ele... Pessoas que não conseguem encarar a sua participação no problema da sua vida. Você está passando por um problema? Ele não caiu sozinho, ele não veio sozinho. Há participação sua. Uma das coisas que Deus ama é a sinceridade e a verdade. E se você tem mania de querer dar um jeitinho no seu defeito, pôr Maria Chiquinha, passar um ruge, alguma... Não faça isso. Assuma os seus erros. Quando ele é abordado, ele diz assim, eu guardei para sacrificar. Aí ele escuta o seguinte, da parte, versículo 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Você foi rebelde. E como iniquidade, idolatria. A iniquidade é idolatria. Você é um idólatra, porque é iníquo, e você é feiticeiro. Por quê? Porque você foi obstinado, porque você foi rebelde, porque você não obedeceu. Agora vamos ver Davi. 1 Samuel 27, quando ele está lá junto com Aquis. Olha só o homem, lutando, definhando os filisteus. A Bíblia diz assim, 1 Samuel capítulo 27. Ele fica 1 ano e 4 meses com Aquis, versículo de número 9. E Davi feria aquela terra. E não dava vida nem a homem, nem a mulher, e tomava as ovelhas e as vacas e jumentos e camelos e vestes, e voltava e vinha para Aquis, dizendo, aqui está o que eu ataquei hoje. Ele exterminava, na guerra ele exterminava, porque ele sabia que homens e mulheres e todos tinham que ser exterminados. Próximo. Vingança. 1 Samuel 22, vai lá comigo. Davi vai ao sacerdote Abiatar, e ele pega alguns pães e a espada de Golias. E Doeg estava lá como prisioneiro e vê. E vai lá e conta para Saul. Dizendo, eu vi isso, isso, isso. Não, esse homem aqui só podia ser endemoniado, não tem explicação para ele. Sabe o que ele fez? Os homens dele não quis, mas Doeg quis. Ele manda matar 85 homens que vestiam o éfode e extermina a cidade inteira de Nob. Eu vou explicar para você. Davi estava fugitivo de Saul. Ele vai aonde? Ele está com fome, ele e seus homens. Ele vai lá no sacerdote. E aí o sacerdote diz assim, não tenho nada, me dá aí os 5 pães. Lembra a história dos 5 pães? E espada, só tenho de Golias, me dá aí também. Doeg estava ali e viu. Quando foi liberto, conta para Saul. Saul diz, ajudaram a Davi, peraí que eu vou matar todo mundo. Só Abiatar escapa. Mata todo mundo. Vingança. Sabe quem que ele mata? Os eleitos de Deus. Os separados por Deus. Os consagrados. Ele não tinha respeito por Deus e nem pelas coisas sagradas. A Bíblia diz assim em 1 Samuel 22, versículo 18. Então disse o rei a Doeg, vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. E também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou ao fio da espada. Matou mulher, criança, os filhos dos sacerdotes, todo mundo. Vingança. Agora vamos ver Davi. Davi fica sabendo que Keila estava ameaçada pelos inimigos. E ele vai com seus 600 homens, ameaça e vence os inimigos e se instala em Keila. Uma cidade. Vamos falar de vingança. Aí Davi fica sabendo
que Saul se levanta contra ele e acha que ele vai estar entrincheirado. E aí Davi disse assim para Deus: Senhor, será que os cidadãos dessa cidade que eu salvei vão me entregar para Saul? Deu para entender ou não entendeu ainda? O outro levanta-se como contra uma cidade sagrada. Nob era uma cidade sagrada, onde havia 85, escapou Abiatar, que se tornou sacerdote de Davi. Ele mata todos os sacerdotes e todos os habitantes. Keila, uma cidade que não é sagrada, habitantes comuns. Davi vai e salva aquela cidade. Davi era um homem de guerra. E ele pergunta para Deus: Deus, eles vão me entregar? Saul vai vir contra mim? Vai. E eles vão me entregar? O que Deus responde para ele? 1 Samuel 23, versículo 12. Disse mais Davi: entregar-me-ão? Ele pergunta duas vezes a Deus: os cidadãos de Keila, a mim e os meus homens nas mãos de Saul? Certeza, Senhor, que eles vão me entregar. Eu salvei a cidade deles. Eu pus a vida dos meus homens em risco por causa deles. E eles vão me entregar? O Senhor diz: vão te entregar. Então Davi se levantou com a sua espada, versículo 13, e feriu todos os cidadãos de Keila. É isso que está escrito? É isso que está escrito? Simplesmente ele faz o quê? Ele deixa a cidade com seus 600 homens. Está explicado? Está explicado? 1 Samuel 24. Versículo de número 17. Davi faz um confronto com Saul, e os dois conversam. Ele corta a orla do manto, e Saul diz assim para ele: presta atenção nisso aqui que é muito interessante, para você ver as pessoas que Satanás gosta. Davi diz assim para ele: por que você fica correndo atrás de mim? Por que você me persegue? Eu não fiz nada contra você. Eu não tenho nada contra você. Eu sou uma pulga. Eu não tenho significância nenhuma para você. Aí, Saul diz assim: é a voz de meu filho Davi. 1 Samuel 24, versículo 17. E disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem e eu te recompensei com mal. Tu mostrastes hoje que procedestes bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me matastes. Porque quem há, encontrando o seu inimigo, o deixará ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizestes. Quem há, que encontrando o inimigo não o mata? Quem não está debaixo de encantamento maligno? Olha as palavras deste homem. Oh, meu amigo, você acha que esse homem aqui, depois dessas palavras, não mais perseguiu Davi? Você acha que perseguiu ou que não perseguiu? Perseguiu ou não perseguiu? No capítulo 26. Disseram para ele: ele está escondido dos ifeus. Vai lá, Saul de novo. Muda. Muda por quê? Porque é dominado pelas emoções. Cada hora a emoção dita uma regra. Não existe uma conduta. Agora vamos ver Davi. Vamos ver Davi então, vai. Capítulo 25. Davi se levanta contra Nabal, porque Nabal não quis ajudá-lo, e Davi havia ajudado os pastores de Nabal. E Davi diz assim: vamos matar Nabal e toda a casa dele, porque ele tem pagado mal com o bem que nós fizemos. Então se levanta Abigail e vai conversar com Davi. E Abigail diz assim: não faça isso. Deixa Deus vingar você. Não seja você o vingador da sua vida. E Davi diz assim para ela no capítulo 25, versículo 33. Lembra do que eu estou comparando: palavras, caráter, determinações e afirmações. Saul disse a Davi: meu filho, você me fez bem. Daqui a pouco estava perseguindo o homem. E agora Davi, a voz de uma mulher, disse para ele: não faças isso. E ele responde, diz assim, no versículo 33 do capítulo 25. Bendito o teu conselho, bendita tu que hoje me impedistes de derramar sangue e vingar-me pela minha própria mão. Você está entendendo a diferença de pessoas que caem em encantamentos de Satanás e as pessoas que não caem? Eu estou fazendo toda essa correria sobre a escritura para você entender o quê? O posicionamento e as inclinações das pessoas. Diga: eu estou entendendo. Por último, 1 Samuel 28. Ele
O inimigo se levanta e ele consulta Deus. Deus não fala com ele por meio de sonhos, por meio de Urim, por meio de Turim, por meio de nada, de profeta de nada. O que ele vai fazer? Deus não fala comigo, eu vou arrumar um jeito de saber. Diga, se Deus não fala, não tem como eu saber. Hoje eu e o pastor nós estávamos até conversando sobre isso. Se Deus não fala, como é que você vai saber? Como é que uma pessoa pergunta uma coisa para você se Deus não falou? Se Deus não falou, você não sabe. Agora, se Deus falou, você sabe. Deus não falou para ele, mas ele queria saber. O que ele vai fazer? Vai consultar uma feiticeira. Ele vai consultar uma macumbeira, uma feiticeira. E ele faz isso. Sem nenhum temor, sem nenhum problema, sem nada. Tem muito crente que vai atrás de feitiçaria. Tem muito crente que gosta de feitiçaria. Eu vou te mostrar uma feitiçaria que os crentes fazem. Ó Senhor, fala comigo, Pai. Revelar o profundo. Não. Só mais essa vez. Eu vou fazer só mais essa vez. Senhor, o Senhor gosta do número 3. Eu sei, Pai. Filho e Espírito Santo. Agora vai ser dessa vez, Pai. Vai ser dessa vez. Não foi. Quem sabe amanhã Deus fala. O crente gosta disso. Ou então, ele quer encurtar o caminho, e ele não quer dobrar o joelho no chão, ele não quer chorar, ele não quer clamar, ele não quer ouvir a voz de Deus. Então ele vai lá. Ora para mim e fala aí o que Deus está falando para você. Espera aí. Deus fala pela... Não, fala aí, fala para mim, fala para mim. O Brasil é místico, porque o Brasil nasceu no misticismo, e o misticismo entrou na igreja. E tem benzedeira crente, tem um monte de benzedeira crente. E o povo faz isso. E o povo faz isso. Ele não quer seguir pelo caminho correto. Por quê? Porque Paulo diz assim, Deus fala por revelação, por ciência e por profecia. E doutrina, isso é palavra de Deus. Mas não, quer correr o quê? Para os atalhos. Fala aí o que Deus tem para mim. Vai se converter. Deus tem para vocês, vai se converter, vai orar, vai ter uma vida de comunhão com Deus. O que ele vai? Ele vai atrás do quê? De feitiçaria. Por quê? Porque é mais fácil do que orar, do que buscar, do que pedir a Deus, do que esperar a obra do Espírito Santo de Deus, que é gradual, mas é rudimentada. Amém? A Bíblia diz em 1 Samuel 28, versículo 7. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tem espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Existe? Existe. E existe a ação desse espírito dentro da igreja. Existe? Existe. O que você acha que nos centros espíritas, aqueles espíritos familiares adivinham? Porque Satanás também tem a questão não da onisciência, mas de saber aquilo que aconteceu, aquilo que foi, e aí o crente cai na ciranda. Vamos ver Davi em uma situação que tudo estava contra ele e Deus havia dito não para ele. O que ele faz? 1 Samuel 30. Ele vai guerrear com os inimigos, os outros inimigos vêm a Ziglag, toma a cidade inteira, põe fogo. Deus diz, não vai lutar e eu vou permitir que saqueiam a sua cidade. Os homens falam e apedrejaram. Então ele está sem cidade, sem família, ele está perseguido pelos seus homens. O que ele faz? Isso é lindo. É lindo. 1 Samuel 30, versículo 6. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos filhos, das filhas. Todavia Davi. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze a mim aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele estava numa situação terrível. E ele não fez nada sem pedir a direção de Deus. Só para você entender. Você viu um homem que começa tímido e termina feiticeiro. A feitiçaria de Satanás. Existem 3 antídotos para você vencer a feitiçaria de Satanás. Primeiro, oração. Não é oração do Pai Nosso e nem oração, obrigado Deus pelo pão. É uma vida de oração.
Segundo, consolo. Ter os seus sentimentos dominados pelo governo da palavra. Consolo significa, diga, consolo significa ter sentimentos e emoções debaixo do governo da palavra. É isso que é consolo. Quando Jesus diz, e virá o Consolador, não é que ele vem com um lencinho na mão, dizendo, chora filho, chora, você está doendo, chora filho, você... Não. Consolo é o Espírito Santo governar sobre suas emoções e sobre os seus sentimentos, para que eles não gerem reações e atitudes. Isso é consolo. Primeiro, oração. Segundo, consolo. Terceiro, gratidão. Essas três coisas são antídotos para espírito de feitiçaria. Todas essas coisas Davi tinha. Só para eu provar para você, Filipenses 4. Vai comigo em Filipenses capítulo 4. Versículo de número 6. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, coração guardado para não se manifestar, e guardará os vossos o quê? Os vossos pensamentos em Cristo Jesus para não gerar atitude. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Traduzindo, a única maneira de você ter o controle dos seus sentimentos e pensamentos, para que você não seja atraído pelo engodo de Satanás, é por meio da oração, que gerará a paz. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Pessoas consoladas, pessoas cuja palavra predomina sobre as emoções, sobre o conhecimento e sobre o entendimento. Colossenses 2, 2. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo. Versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Crentes que caem em conversação, em maledicência, em conversa, em heresia, em palavras persuasivas, em sentimentos que brotam, em pensamentos que brotam, são crentes que não são consolados. Pessoas complexadas, pessoas que têm problema com o passado, sempre terão problema com a realidade, com a verdade, com o tratamento e com o trabalhar do Espírito Santo de Deus, e farão coisas debaixo de encantamento de feitiçaria branca. Eu chamo o encantamento de Satanás na mente dos crentes como feitiçaria branca. Como é que ele faz um homem fazer algo, uma mulher fazer algo? Por meio de uma feitiçaria branca. Ele toma um desejo, ele toma uma necessidade, ele toma uma carência, ele toma um complexo, e ele vai conduzindo essa pessoa até que ela peque, até que ela desagrade o coração de Deus. Então, se você ora e tem o seu coração consolado, ou seja, a palavra de Deus domina sobre suas emoções, a palavra de Deus outorga as regras e leis sobre a sua vida. Terceiro e último, capítulo 3 de Colossenses, versículo 15. O que está escrito aí? A paz oriunda da oração. O que está escrito em Colossenses 3,15? E a paz de Deus domine sobre os vossos corações, e sede agradecidos. Paz, paz, paz. Você precisa ter paz, mas não uma paz que o mundo dá, baseada na segurança, na sua inteligência, no seu dinheiro e na sua habilidade, mas a paz que é oriunda, que é derivada de uma vida de oração, uma vida onde seus medos, suas súplicas e sua insegurança são todas elas colocadas diante de Deus. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Crente grato não cai em ciranda de Satanás. Satanás diz, você não tem isso, vai lá e conquiste os seus métodos. Não, eu sou grato por aquilo que Deus me deu, e tudo que vem até mim é o que Deus me dá. Eu não aceito nada que seja paralelo, eu não aceito nada que venha de forma que não seja da parte de Deus. Você pode dizer amém? Pastora, ficou muito corrido, ficou muito complicado. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Nós estamos vivendo numa era em que a igreja tem desprezado o Espírito Santo. Eu não sei se sou eu que vejo,
É tão simples. Se eu fizesse essa pergunta agora, há 20 anos atrás, poucas pessoas ficariam de mãos abaixadas. Mas se eu fizer essa pergunta hoje, poucas pessoas levantam as mãos. Por exemplo, eu não vou fazer pergunta para você levantar, não. Quem aqui, não precisa levantar, tá? É batizado no Espírito Santo e fala em línguas estranhas? As pessoas não buscam mais o Espírito Santo. Quer dizer, o beabá, o jardim da infância do Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Esse é o jardim da infância. Por quê? Porque a língua edifica você. Você não vai querer um dom que te edifique? Hã? Aí você vem com aquela balela, com aquela conversa, que você já tem o Espírito Santo. Claro, eu não duvido disso, tenho certeza disso e prego isso. Mas se você pode ter o dom que edifica você, se você pode ter muito mais do Espírito, se você pode ter o fruto dele, se você pode ter o governo dele, que é direção, ensino, convencimento, você não vai ter? Não, mas porque eu e o Espírito Santo... Peraí, meu irmão. Entra de cabeça. Jesus disse aos seus discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, de autoridade. A igreja ignora o Espírito Santo e só o Espírito Santo livra você de você mesmo, livra você do próprio encantamento, livra você do domínio das suas emoções. Ele fala com você, ele convence você, ele combate as suas emoções. Você leu em Gálatas 5,16, o Espírito Santo em 17, ele combate contra a tua carne, ele combate contra a sua concupiscência. Busque o Espírito Santo, busque a comunhão com ele, busque ouvir a voz dele, busque uma amizade estreitada e afinada com ele, e você vai parar de errar como você erra. Por que a igreja hoje despreza o Espírito Santo? E tem o Espírito Santo como uma força, como algo supérfluo e lateral. Por quê? Porque é uma estratégia satânica. É uma estratégia satânica. Um povo sem poder, sem autoridade. Numa das parábolas do Senhor Jesus, sobre aqueles que vão ficar, é aqueles que têm falta do Espírito Santo de Deus. O crente, ele foi batizado em línguas estranhas e fala em línguas estranhas, e ele não fala há 1 ano e para ele está tudo bem. Como assim está tudo bem? Como assim está tudo bem? Ele está dentro da igreja e nunca falou em línguas estranhas e para ele está tudo bem? Como está tudo bem? Se você não tem nem o início, nem a iniciação do mover dele sobre a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, você não está lidando com um anjo qualquer caído. Você está lidando com aquele que tirou o primeiro casal que não conheceu o pecado do Éden. Você está lidando com aquele que fez com que Sansão, que significa pequeno sol, morresse cego. Você está lidando com aquele que pegou esse homem aqui, que tinha temor de Deus, que fazia tudo certinho, cair no encantamento e pecar com Batseba. Nós não estamos lidando com qualquer pessoa, nós estamos lidando com Lúcifer, Satanás, com o diabo que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É com ele que nós estamos lidando, e por isso Paulo diz, olhem para que ninguém tropece, para que fiquem de pé. Eu quero que você se coloque de pé. Aí você pergunta para mim por que o Espírito Santo não está convencendo pessoas. Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo quer fazer. Mas um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. Ele não é intromisso, ele não é indelicado, ele não é bruto, ele é sensível. O Espírito Santo é sensível. É sensível. Assim como um bom instrumentista, ele toca o seu instrumento e ele percebe uma nota desafinada. E ele vai justamente naquela e afina. O Espírito Santo é assim. Ele é dessa maneira. Ele é sensível. O Espírito Santo é sensível. E eu quero dizer uma coisa para você. Satanás arma cilada, Satanás tem engodo. E Paulo dizendo à igreja de Corinto, ninguém pode ignorar os ardis dele, porque ele é muito ardiloso. Ele é muito inteligente, perspicaz em tudo que ele faz. Ele não é claro naquilo que ele faz, ele sempre monta uma estratégia, aquilo que ele não quer. Ele não mostra o que ele quer, ele mostra outra coisa e assim por diante. Ele faz um homem comum, começando tímido, terminando feiticeiro. Fecha os seus olhos.
Eu queria que você levantasse uma oração agora pedindo a Deus para livrar você de toda feitiçaria, de todo encantamento, pedindo a Deus que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida, para que a única vontade que seja estabelecida seja a de Deus. Que a única ação que a sua alma se renda seja a ação do Espírito Santo, não seja da sua vontade, não seja do seu pensamento, não seja do seu querer. E que você vai amar o Espírito Santo nesse ano de 2019. E que você vai buscar o poder dele e a autoridade dele na sua vida. E que você será apaixonado pelo Espírito Santo de Deus. E que ele vai te dirigir. E que ele vai te convencer. E que ele vai te ensinar. E ele vai glorificar o nome de Jesus através da sua vida. E ele vai falar com você. E ele vai testificar o seu coração. E ele vai lutar dentro de você quando for preciso. Vencer a sua vontade, a sua concupiscência. E ele vai derramar luz das suas trevas. Ele é o seu amigo, o seu paracleto. Quando Jesus olha para os discípulos e vê o estado deles em João 14, Jesus assim: eu não vos deixarei órfãos, eu vou rogar ao Pai. Vocês precisam de um amigo, vocês precisam de um companheiro, vocês precisam de ajuda. Eu não posso deixá-los órfãos. Eu vou dar-lhes o Espírito Santo, um outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Que seja um ano onde essa igreja e esse aprisco seja resgatado para mover para a unção,